Mas você aí de casa já escutou, né, falar de constelação sistêmica. E sobre constelação sistêmica na água também, né? E constelação sistêmica na água que auxilia no emagrecimento, hein? Pois é, gente, esse é o tema da minha entrevista hoje com a nossa super terapeuta Mirelle Dávila. Boa tarde, Mirelle, minha linda, tudo bom? Boa tarde, Paty, tudo bem? Em primeira mão, quero agradecer por mais uma vez estar aqui com vocês, explicando sobre as nossas terapias da clínica. Perfeito, minha linda, muito obrigada a você pela tua disponibilidade de estar aqui também, compartilhando com a gente o conhecimento, demonstrando essas técnicas pra gente também. Vamos começar então. Então existe a constelação sistêmica, existe a constelação sistêmica na água. Isso. Vamos começar então primeiro fazendo essa diferenciação. O que é a água? Ela potencializa? Isso, Paty. Até o ano passado eu vim aqui no programa, Isso. que a gente também fez, né, uma divulgação sobre a constelação na água. A diferença, pessoal, da constelação na água, da constelação no campo fixo, é que na água eu não mexo os bonecos, Paty, porque a água, ela carrega memória, que é a mesma água que tu toma banho, ela vai para a nuvem, chove, volta. Então, todos os teus antepassados, basicamente, utilizaram a mesma água. E quando nós vamos tratar alguma problemática na constelação na água, enquanto eu vou conversando com o constelante, que é a pessoa que vem fazer comigo, os bonecos, eles flutuam sozinho. Então, eles vão conforme as memórias daquela água carrega naquela pessoa. Entendi. Aí, mas como que encaixa agora essa questão do emagrecimento? Porque você já veio, já falou sobre a questão do emagrecimento aqui no nosso programa, enfim. Isso. E daí agora, como que entra então a constelação sistêmica no emagrecimento? Bom, Paty, até as minhas clientes perguntam, Mirelle, mas tu faz tanto protocolo ortomolecular, a bariátrica auricular, que eu vim, né, falei já 2 vezes sobre ela, por que tu tá falando sobre agora a constelação? Nesses longos anos de experiência que eu tenho em emagrecimento, Paty, muitos pacientes não conseguem emagrecer por mais profundo o protocolo que seja. E aí, como eu trabalho com a constelação, eu fui observando que aquela pessoa não estava emagrecendo por algum ponto hereditário dela. E eu não estou falando de código genético, não, Paty. Eu estou falando alguma coisa que ela carrega do antepassado. Alguma mágoa da mãe, alguma mágoa que a mãe dela teve por alguma coisa, então ela come. Ela está comendo um sentimento. E aí eu fiz um teste com uma paciente no passado, fiz a constelação para emagrecer. E quando ela começou a falar, o boneco fluvial, né? Vou até mostrar aqui para vocês, ó, na hora que eu coloco o boneco. E aí a pessoa começa a conversar, o boneco foi em direção, e na hora que ela olhou para onde o boneco foi, ela lembrou o que estava acontecendo, mesmo ela não sabendo, tu entendeu? Porque ela carrega a memória daquela pessoa. Então ela estava carregando uma fome em excesso da tia dela que foi abusada sexualmente, tá? E ela não tinha nada a ver com a história, mas ela começou a comer para se proteger com uma capa de gordura. Então ela estava comendo o que não era dela. E a partir daquele momento, Paty, ela conseguiu emagrecer 37 quilos. É só uma sessão de constelação na água, tá, pessoal? 37 quilos, que depois ela começou a conseguir fazer uma dieta. Porque até então ela não conseguia fazer nada. Ela não conseguia sair do lugar. Não saía do lugar. Então a gente conseguiu. Aí, por causa disso, Paty, eu desenvolvi esse método de emagrecimento sistêmico através da constelação. Então, mas você primeiro faz a primeira abordagem com a auricular ou não? Para algumas pessoas você já vai na abordagem... Já vou direto. Tá? Já vou direto. Aquela pessoa que chega para mim, Mirelle, eu não consigo terminar uma academia. Eu pago, mas não vou. Eu tento fazer uma reeducação alimentar, mas não consigo. Aí eu vou conversando com ela, entendeu? Aí ela começa a falar sobre as mágoas que ela carrega de um familiar. Aí a gente começa a falar até lá dos hereditários dela. E aí eu falo, vamos fazer uma constelação então. E nesse momento, ela vê onde é que está a mágoa. E aí ela começa a entender que aquele emocional não é dela. Ela respeita a hereditariedade da constelação. Certo. Entendeu? Então são traumas que essa pessoa viveu, enfim, ou que antepassados viveram. Isso. E que ela acaba agora no presente, vamos dizer, você falou, comendo esses sentimentos. É literalmente descontando na comida. Descontando na comida, sem ela saber. Às vezes a pessoa nem sabe o porquê que ela come tanto. Mas, na realidade, ela está carregando aquela raiva que a mãe dela tinha da avó. Tu entendeu? E é isso que a gente consegue fazer na constelação da água. É tudo um emaranhamento, tá, pessoal? Tu carrega coisas do teu tatravô que às vezes tu nem sabe. Isso são cargas genéticas, né? Então não é só o cabelo que tu carrega igual do teu pai, não é só a cor do olho que tu carrega da tua mãe. Tu vem com uma mochilinha nas costas com todos os problemas deles que eles não resolveram e passa de geração em geração. E é isso que causa a obesidade dentro da constelação. Então, a gente fazendo a constelação,
ela já começa a perceber aonde está aquela mágoa, aquela raiva que não é dela, tá? E aí ela começa a emagrecer naturalmente, que daí ela deixa aquela carga ali, a carga fica na água. E aí ela começa a emagrecer. E depois de, por exemplo, fez a sessão sistêmica na água para o emagrecimento, aí pode entrar com a abordagem da auriculoterapia também ou não? Pode entrar para qualquer tipo de abordagem. E tem pessoas também, Paty, que nem fazem nada. Não faz nenhum tipo de dieta nem nada, que a partir do momento que ela para de comer o sentimento, que ela come normal, come a fome que ela tem normal, ela começa a emagrecer, tá? Então, assim, ó, tu não precisa fazer cardápio, dieta, que a partir do momento que tu come aquilo que tu gosta, tu não vai engordar. Tu só engorda, Paty, se tu comer aquele hambúrguer com aquele sentimento de dó de algum do teu família, né? Ou de raiva de algum do teu familiar, sem saber que tu tá carregando aquilo. Então, a partir do momento que a gente faz esse desbloqueio aqui na constelação, tudo que tu for comer não vai te engordar. Porque tu tá comendo aquilo que tu tem vontade, entendeu? Tu não tá comendo uma emoção, tu não tá comendo uma mágoa. Entendi. E aqui, por exemplo, você trouxe alguns dos bonequinhos para representar, né? É assim que funciona. Conta mais pra gente. Isso. Então, assim, ó, na hora que a pessoa chega lá, eu peço para ela levar de casa meio litro de água, tá? E aí ela mesma coloca na bacia. Em nenhum momento eu toco no boneco. Os bonecos ficam numa outra mesa e aí ela escolhe quem que ela vai ser. E a partir do momento que ela coloca o boneco no meio e o quem mais que ela quer que representa, o boneco ele começa a andar. E aí ela começa a lembrar de coisas que ela também não lembrava. E aí isso vai, até pessoas falam assim, Mirelle, isso é meio espiritual. Porque é tão mágico, Paty, literalmente, porque os bonecos, eles flutuam, eu fico toda arrepiada, a pessoa fica. Se a pessoa, por exemplo, teve um falecimento, um aborto, eu chego a sentir a dor porque a água ela é muito forte. E não importa, pessoal, se tem ventilador, Paty, se eu falo perto, às vezes o boneco da pessoa não se movimenta nunca. Só o resto da constelação, só o resto do campo, que são os familiares dele. Então não importa se tem ar-condicionado, se não tem. Se é para se mover, o boneco se move. E a partir daquele momento, no outro dia, a pessoa já começa a ver resultado na vida dela. E tem aquela pessoa que não está fazendo parte da constelação, pessoalmente comigo, começa a resolver a vida dela também. Tu entendeu? Porque ela estava envolvida de alguma forma. Porque ela estava envolvida. Então eu pego muita mãe que tem raiva de filho, porque a gente não pode tapar o sol com a peneira. A gente sabe que tem mãe que não gosta de filho, né? Raiva da minha mãe, raiva do meu pai, raiva da minha avó. E aí, o que a gente faz? A gente trabalha aqui sem a pessoa saber. E aí, aquela relação começa a melhorar. E aí, a vida financeira da pessoa anda. Aí, a pessoa consegue engravidar. Aí, a pessoa consegue um relacionamento melhor. Aí, a pessoa consegue emagrecer. Então, são várias situações que a gente consegue abordar na constelação da água. E o mais importante, Paty, eu vou repetir. Não tem a minha mão. A gente não induz o boneco. Somente a pessoa que está comigo, ela bota o boneco na água e deixa ele andar. E ele flutua, que é uma beleza. Os bonequinhos vão estar do lado, numa mesa, por exemplo, a pessoa vai lá, pega o boneco para representar cada um da família ou alguma coisa que ela lembrou e ela botou ali. E às vezes ela pega um boneco que ela nem sabe quem é, mas chamou a atenção. E aí ela coloca ali e ela começa a olhar. E aí, de repente, ela fala, é fulano. Coisa que ela nunca viu na vida, um tataravô. Mas ela sentiu naquele momento. Porque essa água, ela carrega a memória, Paty. E até as pessoas falam assim, Mirelle, mas como essa história da água que ela carrega a memória? Vou contar a história um pouquinho da constelação, tá, Paty? Antigamente, pessoal, tô falando antigamente, há uns 300, 400 anos atrás, não existia busca de resgate, bombeiro. E aí, o que acontecia nas aldeias? Se caía uma criança no rio, eles não sabiam como achar. Só que daí os mais velhos faziam o seguinte, quebravam um galho de árvore, colocavam naquele rio, e o galho ele ia andando até fazer círculo. E era lá que aquela criança estava. Então, quando virava embarcações, eles já sabiam, vamos botar um galho de água, um galho de árvore. E o galho ia e girava. E aí o pessoal ia nadar, mergulhar e encontrava, às vezes, as pessoas vivas, né? Ou não. E aí, assim, foram fazendo. Então, a constelação na água, ela existe há muitos anos, né? E aí, por quê? Porque aquela água carregou a memória daquele povo que está lá embaixo, a dor, o sofrimento, a angústia. E a árvore, que faz parte da natureza, né, da água também, ela começou a circular. E é isso que acontece na constelação na água. Quando a gente começa a colocar os bonecos falando as frases sistêmicas, que tem as frases sistêmicas que a gente faz. Claro. O boneco, ele taca de um lado e, de repente, ele vai rápido pro outro. E aí, isso é muito interessante porque não vai a minha mão, nem a mão da pessoa. Só quando ela vai trocar o boneco. Em nenhum momento a gente manipula, entendeu? Porque ele vai realmente através das memórias. Por isso que a gente consegue um resultado muito mais rápido em solução financeiro,
amoroso, emagrecimento, mental também. Se a pessoa tem algum tipo de demência, a gente também trabalha, né? Tudo que tu carrega do teu antepassado, a gente consegue eliminar na constelação na água. E a partir de que idade que a pessoa pode constelar, Mirelle? Como é que funciona isso? Não tem idade mínima, Paty. Então, por exemplo, assim, uma mãe pode constelar para a filha de 3 anos que não consegue falar ou que não consegue se alimentar, a gente já consegue fazer essa constelação. Através da mãe, daí, através da mãe, entendeu? Entendi. Então, se a Mirelle, eu quero constelar para minha mãe, pode? Pode. Tu pode constelar aqui na água para ter uma melhor relação com ela, né? O meu irmão é alcoólatra, mas ele não quer fazer. Posso fazer para o meu irmão? Pode, que a gente também consegue ver onde é que está o problema do vício. Drogas, álcool, qualquer tipo de vício a gente consegue trabalhar. Mesmo que a pessoa não esteja fisicamente comigo. Certo. A gente consegue, porque através daquela pessoa, da família que vem fazer, ela já libera a emoção ali. Que interessante, gente do céu, é um Sim. tema, nossa, é um tema que gera uma curiosidade, acho que muitas pessoas, às vezes, a gente acaba, né, não tendo essa vivência, essa experiência e ouvindo assim, a Mirelle falar, fantástico, bom demais. Mirelle, me passa teu Instagram se alguém tiver alguma Sim. dúvida, já passa também o endereço lá da sua clínica, o telefone, se alguém tiver alguma dúvida, quiser marcar contigo, já vai em cima, vai lá. Tá bom, então. O meu Instagram é Clínica Mirelle Dávila. O meu WhatsApp é 45 999 25 8667. E a clínica aqui em Cascavel, Paty, fica no Parque Verde, na rua Jacarandá, número 33. Perfeito, obrigadão mais uma vez, viu, Melinda, pela Eu que presença. agradeço. E até uma próxima. Até a próxima.